Olá, queridos! Obrigado por você mais uma vez aqui comigo. Olha, nossa 7ª lição desse curso de discipulado. Já passamos da metade. Ei, se você está atrasado, corre aí. Você não pode perder o que ainda está por vir. Espero que você esteja entendendo tudo o que nós estamos estudando. Eu estou sentindo falta de muitos comentários e eu preciso do seu comentário, tanto para impulsionar o vídeo, como também para saber que você está entendendo. Na lição passada, nós vimos sobre o discipulado. Nessa nós vamos ver, queridos, sobre o dia a dia, mas que também é do discípulo, sobre as pessoas que aceitaram seguir a Cristo. Ei, você pode perguntar para mim, mas eu não tomei nenhuma decisão assim. A partir do momento em que você se consagrou, que você ergueu a mão publicamente, que você aceitou Jesus, que o Espírito Santo veio habitar em você, você é um discípulo de Jesus. A palavra de Deus diz assim, ó, sede imitadores de Cristo. Então nós temos que imitá-lo. Então, só para adiantar, se o som estiver ruim, eu comprei uma câmera e essa câmera vem com o microfone embutido. Eu sei que o som não está perfeito, a minha voz não ajuda, mas eu peço um pouquinho de paciência. Assim que eu tiver condições, eu vou comprar um microfone, vou melhorando o equipamento e logo nós vamos poder ter um som perfeito e agradável para você. Então não esqueça, tá bom? Preste atenção. Vamos orar. Querido papai, quero, Senhor, iniciar essa aula orando e te pedindo sabedoria, pedindo que o Espírito Santo ministre em nossos corações, abra os nossos olhos, ouvidos espirituais, atentos à tua palavra. Fale conosco, papai, porque nós te ouvimos. Vamos lá então? Vamos dar andamento a essa aula. Não é uma aula grande, então dá para você estudar, não acumula muito. Então, olha lá, lição 7. O tema da lição 7 é o dia a dia, a vivência de um discípulo, a nossa vivência. Como que eu faço para me viver nesse mundo sabendo que eu não sou mais desse mundo? Eu sou filho de Deus e que uma hora ou outra eu vou voltar para o Pai. Primeiro tópico dessa lição 7, o discípulo e a tentação, investidas diabólicas do pecado. Então vamos entender, queridos, o que essa lição vai nos falar e eu espero que você entenda. Vamos lá. Vai, telinha. 7.1. O discípulo e a tentação, investidas diabólicas do pecado. Tentação. O que é tentação? Tentação são pensamentos que invadem a nossa mente humana e tentam seduzir a prática do mal, que contrariam a vontade de Deus. Primeiro nós temos que entender uma coisa, tentação não é pecado. Ser tentado é normal. Cair na tentação, aí se tornou pecado. Martinho Lutero dizia assim que a tentação é como aves que sobrevoam a nossa cabeça. Ela passa para a nossa cabeça, passa de um lado, passa do outro, mas se eu deixar com que ela fique na minha cabeça, ou que essa ave pouse na minha cabeça, o pecado está consumado. Entenda, queridos, você pode ser tentado, mas resista e o diabo vai sumir. Por isso que ele diz no subtópico, investidas diabólicas, porque a tentação são setas que o diabo está jogando em você. Se você pegar, acabou. Por isso que o texto de Mateus 26:41 é Jesus falando, ele está dizendo o quê? Vigiai e orai, para que não os entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. E aí eu te pergunto, e por um acaso, pecado é vitamina para fortalecer a tua carne? Não. Pecado te leva à morte eterna. Jesus, ao ser tentado, lá em Mateus 4, nos deixou claro a lição de que devemos resistir às tentações, ancorados sempre na palavra de Deus. Então, o que Jesus nos ensinou? Não adianta pela tua voz, pela tua boca, pela tua vontade, mas é pela palavra de Deus. Agentes da tentação. Quem que te tenta? Primeiro, o diabo. Lúcifer desejou ser igual a Deus. Por isso foi destituído da sua glória, da condição de anjo de luz, e expulso da presença de Deus. Passou a ser chamado Satanás. Então lembre-se, Satanás que quer dizer adversário. O diabo ele chamava no céu Lúcifer, significa anjo de luz. Mas quando ele tentou roubar a glória de Deus, ser mais do que Deus, ele foi expulso da presença de Deus e tirado o nome de anjo de luz
para Satanás, que significa adversário, diabo, acusador. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo. E os seus anjos foram lançados com ele, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-se sobre a terra. Apocalipse 12, o verso 9 e o verso 4. Sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. Então, o primeiro agente de tentação é o diabo. Lembra aqueles desenhos antigos que aparecia um personagem e do lado um diabinho e do lado um anjinho? É mais ou menos isso, queridos. O Espírito Santo sempre fala para você, ó, não faz, não vá, não é isso, não aceite. E do outro lado está o diabo jogando a tentação. Lembra como ele fez com Eva? Olha, Deus falou que você não pode comer de nenhuma das árvores. Então o que ele acontece? Ele é uma tentação, é um agente que te leva a pecar, mas o texto diz, resistir e ele vai fugir. Segundo agente de tentação, o mundo, ou o mundanismo, são todos os meios de proliferação e contágio da maldade satânica existente, os quais conduzem o homem à perdição. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno. 1 João 5, versículo 19. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João 2,16. Ou seja, por isso que quando nós aceitamos Jesus, é comentado que nós saímos do mundo e agora somos de Cristo, porque na conversão, a conversão é a contramão da vida. Se o mundo está caminhando para a perdição, nós estamos caminhando para o céu. Se o mundo caminha para o fracasso e para o sofrimento, nós caminhamos para a vitória e para o sucesso. Entenda isso, nós temos que resistir. Como vencer as tentações? Então, olha, nós aprendemos o quê? Que a tentação é algo que ela vem na nossa vida, mas nós temos que resistir, que ela só se torna pecado se eu consumir essa tentação. Então, nós vimos que os agentes da tentação é Satanás e o mundo. Agora, como que eu venço as tentações? Primeiro, resistindo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, não é fugir não, fugirá de vós. Tiago 4,7. Primeira forma de vencer a tentação é resistir. É fácil resistir? Não. Mas se você resistir, vai fugir? Vai. Queridos, tinha um pastor, Alejandro Bulhões, da Adventista, acho que do sétimo dia, que uma vez ele fez uma analogia da tentação com o pecado que me fez entender muito. Ele disse assim, ó, imagine que você tem um telefone daqueles antigos de trim, trim, que sabe aquele que fazia aquele barulho antigo? Aqueles telefone antigo, você vai saber. É vermelho, só para chamar a atenção, tá? Então a tentação é aquele telefone tocando. Se você atender ele, você cometeu o pecado. Então o que a tentação faz? Ela toca e ela fica trim, trim, trim. Se você não atender, o que vai acontecer? Ela vai parar. Ela para de uma vez? Não. Daí a pouco vai ligar de novo. Trim, trim. Você recusou de novo. Parou de tocar. De repente, ela vai tocar de novo. Trim, trim. E você não atendeu. É igual uma pessoa ligando para você. Ou seja, a quarta, quinta vez, vai ficando devagar, demorando, até parar de tocar. É como se a pessoa falasse, ó, não adianta eu ligar para o irmão, para a irmã, que ele não me atende. A tentação é assim, ela tentou, você resistiu. Ela tentou de novo, você resistiu. Ela tentou de novo, você resistiu. Ela vai perdendo força e você vai vencer. Próxima, fugindo. Fugir da prostituição. 1 Coríntios 6,18. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas tu foges destas coisas. 1 Timóteo 6,11. Fugir da idolatria. 1 Coríntios 10,14. Ou seja, a outra forma de vencer a tentação é fugindo. É fugindo. Ei, você está batendo um papinho com uma mulher aí no telefone, você é casado? Foge disso.
Isso é tentação. Você está batendo um papinho, mandando um coraçãozinho para algum homem. Foge disso enquanto há tempo. Isso é tentação de Satanás. Se você tem um relacionamento, foge. Por isso que a palavra diz: foge. Não caia na cilada de Satanás. Desvia, tira da tua vida, apaga do teu celular, bloqueia. Eu não sei para que Deus está falando isso, queridos, mas eu sei que Ele fala. Continuando para finalizar o primeiro tópico. Importante, a tentação só se traduz em pecado se cedermos à sua vontade. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, que não vos deixará tentar acima que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais também suportar. 1 Coríntios 10, 13. Ou seja, tem um texto muito bonito que está lá em Gênesis. Se não me falha a memória, queridos, para não falhar a memória, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Gênesis, eu acho que é 4:2, comecinho da Bíblia, na tentação de Caim, querendo matar Abel. Deixa eu ver se é 4:2, queridos. Não é 4:2 aqui, eu não vou procurar ele agora, mas ele diz assim, ó: eis que o pecado está à tua porta, Caim, mas cabe a você dominá-lo. O que Deus estava dizendo? Depois eu coloco para vocês qual que é o versículo, tá? O que Deus estava querendo dizer? Que você pode dominar, que você pode resistir. O pecado está à porta, mas cabe a você dominá-lo. Deu para entender essa aula de hoje, queridos? As investidas diabólicas de Satanás com o pecado para a tua vida. O que é tentação? Nós somos tentados 24 horas. Lembra daquele ditado? Mente vazia? Isso, oficina do diabo. Porque a hora que ele percebe que nós estamos dando mole, ele joga tentações. Mas tenta, passa o pássaro pela tua cabeça, foi embora. Não deixa fazer morada no teu coração, não deixa conceber o pecado. Elimine ele da tua vida. Isso é uma vida dia a dia com Deus. Espero que você tenha entendido. Deixe o seu comentário, não pare de estudar, resista ao desânimo, que também é uma tentação de Satanás, para que você pare. E juntos somos mais que vencedores. Vamos lá? Fiquem todos com Deus.